Caríssimos, que o bom Mestre Jesus esteja na intercessão dos clamores e pedidos de cada um de vocês, principalmente neste movimento de renascimento, de ressurreição, da força maior de Jesus Cristo nos corações de cada um de vocês, em movimentos de esperanças, em movimentos de renovação, em movimentos de libertação, em movimentos cada vez maiores de perdão, deixando fluir, seguir da vida de vocês tudo aquilo que já não mais pertence à realidade de cada um, à realidade com leveza, à realidade para que você possa vivenciar o belo dessa jornada encarnatória. É um momento de grandes reflexões, para reposicionamentos que talvez a vida está constantemente invadindo a sua mente, colocando em alguns sinais, para que você tenha a coragem de edificar definitivamente esta virada desta página dentro da sua história, da sua jornada, para o cumprimento de outras, principalmente o chakra frontal neste movimento encarnatório durante este período, está cada vez mais sendo calibrado diante das diretrizes, talvez algumas pessoas sentindo mais dores de cabeça, tonturas, algumas também sentindo os pensamentos muito acelerados, em algumas confusões de pensamentos, esquecimentos. O chakra do frontal está sendo calibrado e talvez esses sintomas sejam de forma temporária para fazer esses calibres dentro dessa ressurreição de você dentro de você mesmo. Bem-aventurados todas aquelas pessoas que estão comprometidas com as suas histórias de alma, estão comprometidas com o seu propósito, com os seus propósitos divinos, com os seus propósitos edificantes. E o quanto observo diante das visitas domiciliares, o quanto dos rogativos das vidas passadas prejudicam bastante o desenrolar do novelo da vida de vocês. O quanto resquícios das vidas passadas, impregnadas ainda nesta vida, freiam, muitas vezes congelam, implantam ainda sistemas de medos, sistemas que não se permitem a felicidade, não se acham merecedores e merecedoras à felicidade, ao bem, à paz, à abundância, à prosperidade, a tudo de feliz que essa vida encarnatória pode proporcionar. Bem-aventurados aquelas pessoas que fazem os rogativos do Arcanjo Miguel e decretam a secção, a quebra de todos os contratos, pactos firmados, acordos, conscientes e inconscientes nesta vida, em outras vidas, nesta dimensão ou em outras dimensões. Pois muitas vezes os obstáculos dessa jornada encarnatória não está numa explicação imediata, não está em uma explicação desta experiência encarnatória, mas sim de outras experiências encarnatórias que merecem toda a seriedade ao acessar diante das autorregressões e o quanto tem aumentado as autorregressões, seres humanos sendo convidados a alicerçar essas memórias, esse arcabouço, esse grande arquivo que contempla as suas experiências de outrora, em outras dimensões, com outras roupagens, e cada vez mais sendo cada um convidado a quebrar o ciclo encarnatório neste planeta, quebrar definitivamente o exílio por estar aqui no planeta Terra diante dos aprendizados forçosamente colocados para fortalecer esta quebra, esta ruptura do sistema reencarnatório repetitivo de erros, equívocos, pessoas que cruzam o seu caminho, o seu destino, o quanto muitas vezes você tem a impressão que já esteve em algum lugar, que já esteve com algumas pessoas
estranhamentos de pessoas que você mal conhece, o quanto de mal-estar, por vezes, aquela pessoa provoca em você, inexplicavelmente, nesta jornada, dentro desta experiência. E o quanto dos enlaçamentos são necessários à compreensão. O quanto deve ser cada vez mais quebrado e rompido todos e quaisquer pactos, contratos, associações, principalmente os pactos firmados dos celibatários, daqueles que firmaram a pobreza em outros pactos firmados em outras vidas, e assim, consequentemente, existem as dificuldades de lidar com a energia do dinheiro, existe uma dificuldade de se permitir a felicidade, o estado merecedor de ser agraciado cada vez mais por seus esforços, pelas suas habilidades, para empreender cada vez mais e mais, para poder inclusive ajudar a mais pessoas e tantas trajetórias que podem ser abertas com todas essas quebras de contratos de uma pequenina fração da sua jornada de alma. Caríssimos, olhar para trás sem apego é muito importante, pois vocês estão vivenciando o agora, e o agora nada mais é do que a união de tudo aquilo que você foi ou ainda é no passado, unindo-se àquilo que você está posto ou é no futuro, com aquilo que você está manifestando no agora. Pois dentro da linha do tempo existe a unificação de passado, presente e futuro. Muitas vezes vocês falam no passado, quando eu fui numa vida passada, mas será que aquele ciclo está definitivamente fechado ou você ainda é naquele passado? Ou ainda aquele passado está em manifestação e essa memória que você acessa é em um outro eu, vivenciando paralelamente aquele suposto passado que ainda é um presente na sua vida e, consequentemente, você, quando manifesta um futuro, faz uma progressão dentro da sua jornada mediúnica, das suas habilidades. Na realidade, você está progredindo também em um outro eu, mas aquilo está acontecendo concomitante com o hoje, concomitante com o agora. Com essa reflexão, caríssimos, quero abrir uma outra face de que tudo aquilo que vocês estão no passado, tudo aquilo que vocês serão no futuro e tudo aquilo que vocês estão no presente estão entrelaçadamente conectados. O passado reverberando e precisando muitas vezes desse olhar curativo, desse olhar libertatório, de tudo aquilo que você talvez, por alguns equívocos, ausências de conhecimento, ausências de habilidades, podem ter provocados uma quebra no círculo da vida. E, consequentemente, o círculo da vida faz com que você projete no agora todas aquelas repetições. E às vezes vocês podem dizer, Pai Damião, a reencarnação talvez seja um grande aprisionamento, pois nasço sem lembrar de nada e é como se eu tivesse que fazer tudo de novo e aprender tudo de novo sem um rememoramento para que eu possa talvez transformar o meu presente. Caríssimo, talvez em um status iniciático, talvez seja esta impressão, mas com o passar e o decorrer do tempo, em que o seu alicerce, ou seja, até a primeira infância, até os 7 anos, em que a alma, em que o espírito se acopla perfeitamente no corpo e decide fielmente em prosseguir com a jornada, e assim fazemos uma divisão encarnatória daqueles que não conseguem cruzar os 7 anos e daqueles que conseguem cruzar os 7 anos dentro da primeira infância. Aqueles que não conseguem cruzar a primeira infância, os 7 anos, a acoplagem, a experiência já estava, sim, predeterminada para que fosse uma pequena passagem, para ser alicerçado pontuais trajetórias, pontuais ensinamentos. E dentro desses pontuais ensinamentos são colocados até os 7 anos
dentro dessa acoplagem de corpo e espírito. E dentro desta acoplagem de corpo e espírito, ao cruzar os 7 anos, vai seguindo em trajetórias cada vez mais agora de despertar para o que efetivamente veio fazer nessa jornada. Até os 7 anos é muito natural que as habilidades musicais, as habilidades artísticas, as habilidades intelectuais estejam afloradas, e o quanto é importante que os adultos que estejam guiando aquela criança até os 7 anos estejam também conectadas, percebendo diante de uma sensibilidade quais são aqueles arcabouços que aquele espírito traz para esta experiência encarnatória, não poldando, não quebrando a espontaneidade da criança. Em alguns momentos, a criança diz que tem um amigo imaginário. Talvez alguns de vocês, na infância, podem lembrar de algum amigo imaginário. Mas será que esse amigo imaginário era algo tão somente criação da mente, criação da cabeça da criança? E aí, então, podem seguir diversas justificativas. Porque é filho único, porque é filha única, então existe uma necessidade, então vai se criando. Caríssimos, em muitos movimentos, são espíritos afins que fazem a comunicação com aquela criança, no entrelaçamento de vidas recentes passadas e, consequentemente, vão alicerçando aquela acoplagem, aquela guiança iniciática para que o alicerce do corpo e do espírito seja projetado para o além dos 7 anos. E, consequentemente, algumas formas intelectuais trazidas já de outras jornadas, já de outras experiências dentro daquele espírito, formas inclusive modernas de comunicação. As crianças, certa feita falei que principalmente quem nasceu na década de 90 no calendário de vocês, mais precisamente de 93, 95 em diante, já vieram com propósitos edificantes diferenciados para aqueles que nasceram antes, e além da geração millennium, da geração que nasceu de 2000 em diante, dentro do calendário de vocês, já vem com outras perspectivas. Então a geração já está por volta de 23 anos, 22 anos, e cada vez mais o amadurecimento dessas gerações de espíritos que se acoplam no planeta Terra vem com um propósito e uma necessidade real de auxiliar a Terra a suplantar o status de provas e expiações e transitar para o plano de regeneração e, consequentemente, alicerçar os mundos felizes. Caríssimos, dentro dessa jornada, dentro dessa experiência, o quanto é importante validar a espontaneidade das crianças, o quanto é belo que os adultos não coloquem rótulos, quaisquer que sejam, nos seres que se colocam até os 7 anos, para que ao cruzar, posterior aos 7 anos, todos os fatos, habilidades, ressonâncias mediúnicas estejam mais visíveis, estejam mais alicerçadas, enraizadas, e aquele, talvez, sentimento de que houve uma amnésia de todas as experiências do passado vai sendo reposicionada, e aos poucos sinais vão sendo dados pela espiritualidade na sua jornada, para edificar inclusive que talvez você esteja repetindo experiências de vidas passadas, incorrendo nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, com as mesmas pessoas, somente mudando de séculos, somente mudando da roupagem, somente mudando as posições familiares afetivas, mas muitas vezes em mesmas repetições cíclicas de séculos e séculos e séculos. Caríssimos, o colecionamento de vidas passadas dentro deste planeta
é algo que precisamos refletir. Quanto mais vidas você teve dentro deste planeta, mais a prova de o quanto você não entendeu a ruptura da reencarnação. O quanto você repetiu e repete por diversas e diversas gerações de você, compreendendo que o passado muitas vezes foi o seu próprio espírito preparando a Terra para que você estivesse aqui neste exato momento. Ou seja, os seus ancestrais também têm um pouco do seu espírito e da sua história. Como se você preparasse o seu destino a cada movimento em que você não rompe as repetições dos equívocos encarnatórios. E então vocês podem me perguntar: Pai Damião, por favor, nos mostre, nos diga como então romper esse ciclo reencarnatório. Ao se falar de consciência, há de se colocar em uma profundidade dentro dessa experiência. O ser que acessa a consciência é um ser que superou a mente. A mente está associada com o cérebro está associado à mente e a consciência está em um campo sutilizado. Para você acessar a consciência, precisa você superar as questões neurológicas e, consequentemente, neutralizar cada vez mais a sua racionalidade, que muitas vezes é envaidecedora, é egoísta. Talvez se apegue a falas de eu tenho que estar vendo para poder crer, ou eu posso ter a experiência para poder seguir adiante. Caríssimos, existe uma bússola no seu coração. Talvez o que você está querendo que a vida te dê no campo externo já esteja dentro de você. As experiências e os rumos a serem tomados e guiados está dentro de você. Ao você cerrar os seus olhos físicos, ao você fechar os seus olhos físicos, você acessa nitidamente a sua essência divina, mas para isso precisa do veículo da consciência. A consciência é um campo sutil que está manifestado em você e, consequentemente, este habitat deste espírito, deste âmago fractal que contém todas as suas histórias passadas, todas as suas histórias de experiências. E no ato em que você acessa esta fagulha da sua consciência, você começa a iniciação da quebra de tudo aquilo que te impede de romper com os ciclos de vida. Quando eu falo para vocês, caríssimos, grande plenitude para todas aquelas pessoas que conseguem enxergar os filhos, as filhas, posteriormente, como companheiros e companheiras de jornada. Com isso, não estou dizendo para que vocês não tenham o sistema da hierarquia moral diante dos seus filhos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que na plenitude, no âmago do amadurecimento desta vida encarnatória, aquelas pessoas que puderam ter nascidos do coração ou da zona uterina filhos, das zonas de intenções da sua mente filhos, projetando os filhos não como posses, pois se você coloca o seu filho como um sistema de posse, você coloca ele como um objeto, você objetifica o seu filho. É o meu filho e ele deve fazer o que eu determinar, mesmo que ele já tenha suplantado a idade adulta. Caríssimos, as frustrações muitas vezes dos pais, dos responsáveis, vêm justamente por colocar filhos como um objeto, como um sistema de posse. Assim como posso colocar este livro como este livro é meu. Este livro não é meu, este livro está comigo. Então o filho está com você, mas ele não é seu. Pois quando você coloca esta linguagem de que é o seu filho, automaticamente você pode cair no abismo da coisificação do filho e assim você vai seguindo nos campos de controle e manipulação da jornada daquele ser que é independente. Bem-aventurados aquelas pessoas
que conseguem superar a posse dos seus filhos e enxergá-los como companheiros de jornada. Companheiros e companheiras de jornada. Seres que estão em experiências temporárias. Porque se você diz que parece que somente existe esta jornada, esta experiência. Ele está como o seu filho, está como a sua filha. Mas como assim em outras vidas você já esteve como filho e filha daquele seu filho, e assim você já esteve em outras locações familiares daquele filho. Então, caríssimos, na roda da vida não existe a rigidez, algo estático, mas sim cíclicos. Os campos são cíclicos e dentro dos ciclos da vida, esta roda precisa girar e, consequentemente, cada vez mais o ato de desapegar-se de forma consciente. O desapegar-se não significa cuidar, zelar, querer o melhor, talvez mostrar quais os melhores caminhos na sua percepção. Mas o maior zelo significa de mostrar o seu ponto de vista e ao mesmo tempo respeitar as escolhas individuais como companheiros e companheiras de jornada. Pois ao alcançar os companheiros e companheiras de jornada, você está acessando o campo da consciência. Assim como nos seus trajetos de vida, pois aqui então estava falando apenas do grau de parentesco, filiação. Mas ao você acessar o campo consciencial, ao você acessar a consciência, suplantando o campo mental, você edifica a sua jornada, permitindo que seres cruzem o seu caminho, seres cruzem a sua trajetória encarnatória, mostrando-se cada vez mais em positividade reflexiva, no amadurecimento constante dos seus atos, palavras e ações e, consequentemente, permitindo que o outro, que você já entende que é um reflexo imediato de você diante da lógica da unicidade, para que o outro também seja um ser em processo de amadurecimento e que você pode conduzir aquela outra pessoa dentro daquilo que for permitido, inclusive por aquela pessoa. O respeito precisa cada vez mais estar imperado diante do acesso a essa consciência. E então, caríssimos, dentro da consciência existe o equilíbrio de viver na matéria e de viver no espírito. Essa dualidade que vocês estão neste momento, neste planeta. Vocês vivem essa dualidade e para algumas pessoas isto é muito doloroso, pois em alguns movimentos inconscientes existe uma saudade de onde vocês não sabem dizer de onde vocês estão com saudade. Talvez a saudade da sua colônia espiritual, dos seus afins espirituais, que você não tenha consciência de que aquele aperto no peito, aquele sentimento de que você está só, mesmo você tendo pessoas que amam, estão te amparando na sua vida encarnatória, mas aquela sensação temporária talvez seja a saudade dos seus afins espirituais, da sua família espiritual. E assim, no equilíbrio da matéria, está para que você transite por todos os campos necessários a serem experimentados da matéria, buscando cada vez mais o equilíbrio de estar, de ser, de se relacionar, de falar, de comer, de gerenciar aquilo que ouve, naquilo que fala, naquilo que sente, dentro da complexidade natural da matéria humana. Caríssimos, a matéria humana ela é complexa, pois vocês estão inebriados em milhões, bilhões de campos celulares, nucleados por várias informações de proteínas que compõem o seu DNA. E, consequentemente, caríssimos, fazer esse encaixe de corpo e espírito, matéria e campo etérico, provoca muitas vezes dúvidas, intranquilidades, incertezas. Em alguns movimentos pode até se buscar o extremismo,
ou vai-se para o fanatismo, ou seja, busca o campo espiritual de forma excessiva e como se fosse a bandeira única da salvação, ou vai-se para o materialismo exagerado e, consequentemente, foge da zona do equilíbrio. Como acessar a consciência, caríssimos? Buscar este equilíbrio. Buscar o equilíbrio da sua experiência da matéria e buscar do espírito. É certo e afirmativo de dizer que o corpo deve seguir sempre em constância com o propósito da alma. Corpos sem propósitos de alma são corpos apenas com propósitos aparentemente de vida. E uma vida completamente colocada dentro de uma incerteza. Dentro desta incerteza da matéria, pois a matéria pela matéria em si se esgota. E então vai-se para os vazios existenciais cada vez maiores. Os vazios existenciais cada vez também nos campos etéricos, aqueles que estão nos fanatismos, aqueles que encontram no campo das religiões, nos campos espirituais, a única forma, e quem está na polaridade excessiva, que está no fanatismo, cai numa grande forma de abismo, que é de querer convencer o outro das suas verdades.